Vamos então a mais um vídeo da mesma forma de ensinamento, simples, didática e muito prática, para que você tenha conhecimento sobre a holding patrimonial, familiar, mista, diversos nomes que vão dando a ela, mas que todas seguem a mesma linha, seguem o mesmo eixo, que é aquela que cuida dos seus bens e planeja toda a forma de sucessão possível entre aqueles que você ama. Meu nome é Alexandre Pim, sou advogado, tenho um escritório em Rio Claro e aqui a minha equipe é capaz de atender a qualquer cidadão que necessite esclarecimentos ou mesmo execute o planejamento patrimonial na cidade em que você está. Hoje a internet nos permite isso, viajar por muitos e muitos quilômetros sem sair de onde você está sentado. Temos algumas formas de realização desse patrimônio. E o momento propício para iniciar todo tipo de planejamento é quando você, em sintonia com toda a sua família, já entendeu como funciona o procedimento. Se quer saber os primeiros passos, clique aqui nesse vídeo, porque ali eu trago os primeiros passos para você tomar a sua decisão em planejar ou não planejar, ou manter-se sentado aí esperando que a vida passe e você perca as benesses que esse procedimento de holding pode trazer. Passada esta primeira fase, temos como definir momentos, veja só, de início do planejamento patrimonial. Vamos lá a esses momentos. O primeiro deles, como a holding é tão conhecida e divulgada por ele, é a sucessão do patrimônio que você possui para aqueles que você deseja, não necessariamente, como acontece no inventário, para os seus herdeiros necessários, os filhos ou os seus pais. Na verdade, quando você toma a decisão de planejar a sucessão de forma antecipada, lhe é permitido distribuir de forma desproporcional aqueles bens que você construiu durante uma vida. Não estou falando aqui de testamento ou de qualquer outra forma, mas sim da holding puramente dita. Por que é possível distribuir os bens? Porque nós estamos criando uma empresa, e uma empresa com cotas, onde é possível distribuí-las da forma que você melhor entender. É possível você deixar um determinado negócio para um filho que tem um espírito de empreendedorismo, eita palavrinha difícil, ou deixar um sítio para aquele que tem o tino do negócio, ou deixar investimentos para aquele que leva jeito para a economia. Você consegue definir o que você quer deixar para um e para outro, seguindo o desejo de última vontade sua. E esse desejo, ele é aceito por todos que estão ali. E ainda que não seja, é a sua vontade que vai imperar. Então, o grande objetivo inicial do planejamento sucessório é que você, em vida, transfira aquilo que você conquistou para aqueles que você ama. Pode ser que dentre aqueles que você ama, tenha um sobrinho, um afilhado, um parente, um primo, um amigo, que tanto lhe ajudou e tanto se dedicou para que você conquistasse aquele patrimônio. E aí sim é o momento de você incluí-lo dentro desta estrutura societária e fazer com que ele se beneficie de parte daquilo que você conquistou, com a ajuda dele, é claro. Isto não é nenhum demérito para você. Existem muitas pessoas que merecem aquilo que ganham e outras que ganham sequer merecem ganhá-la. Então este é o primeiro momento, o planejamento sucessório com você em pleno gozo de suas atividades mentais, podendo distribuir o seu patrimônio e poder então desfrutar daqueles que estarão gerenciando aquilo que você construiu. Veja que coisa boa, você construiu uma empresa e aí você deixa a empresa, mas porém você ofere lucros daquela empresa sem ter mais que se dedicar a ela. É um planejamento totalmente lícito e livre, que se por alguma razão aquela pessoa que está coordenando os trabalhos em seu lugar não estiver de acordo com as regras que você instituiu, você pode a todo momento voltar atrás e tirar daquele que se beneficiou aquilo que você doou. Ficou claro?
Por quê? Porque essa doação, vamos colocar entre aspas, é uma doação no papel. Não existe um documento cartorário como aquela escritura de doação com reserva de usufruto. Não, nós estamos falando aqui de um contrato que faz lei entre as partes. Ficou claro esse primeiro ponto? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é quando você consegue visualizar na sua família que os seus pais ou os seus próprios pais já verificam que estão em idade avançada. Então, neste momento, verificamos a segunda hipótese do início do planejamento patrimonial. Muito embora muitos queiram defender o inventário, é um procedimento que lhe toma claramente de 20% a 25% do seu patrimônio. E eu falo para você, num próximo vídeo que eu irei apresentar para vocês, em planilha, como essa despesa pode chegar em um valor tão alto. E isso faz com que tudo aquilo que você construiu com o seu suor e já vem pagando impostos para o Estado, novamente ele esteja ali, nas costas do seu pai, que hoje já não está mais entre vocês. Temos uma série de fatores favoráveis a isto, seja a imunidade do ITBI, porque quando você traz um bem a uma empresa, você tem esta imunidade, você deixa de pagar aquele imposto municipal atribuído pela prefeitura. Quando há o falecimento, há outro imposto chamado ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou da doação, e este imposto é devido na proporção do Estado de São Paulo em 4%, porém há diversos comentários e diversas leis em andamento para serem aprovadas sobre o aumento da alíquota do ITCMD, que é 4% e pode chegar até 16% ou 20%. Estes são os projetos que estão em vigência. Caso você se interesse, pesquise lá. Pesquise no Google com um simples há algum projeto prevendo o aumento do ITCMD? Em que fase está? Ali você vai constatar que basta um clique. Estamos votando aqui a elevação do ITCMD. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Se ninguém se manifestar, aprovado estará, e a partir do exercício seguinte, um novo imposto será inserido na sua vida, ou majorado. Temos alguns lugares do Brasil que este imposto já não é 4% mais, já está em 8%. Em outros estados é 2%, como em Amazonas, por exemplo, tornando o estado do Amazonas um paraíso fiscal. Então, quando você ouvir paraíso fiscal, não faça uma má interpretação sobre o assunto. Procure entender, paraíso fiscal são todos aqueles lugares onde o imposto aplicado tem uma menor alíquota. Como no estado do Amazonas. Não é nenhuma irregularidade as pessoas que moram lá ou que querem realizar o procedimento por lá se beneficiem deste imposto menor. Lá, então, é considerado um paraíso fiscal. Outro ponto que você deve considerar como marco inicial para o planejamento patrimonial é quando você tem vários imóveis e esses imóveis estão alugados em sua pessoa física. Os aluguéis que você recebe somam uma quantia que a alíquota aplicada sobre eles é de 15% ou mais. Neste exato momento, você está perdendo dinheiro. Quando você tem o imóvel alugado pela pessoa física, você precisa declarar o imposto. E aí é que nós contamos com o segundo grande benefício da holding familiar, da holding patrimonial, que é o benefício de pagar menos imposto. Quanto menos imposto? Precisamos analisar o quanto você recebe para calcular efetivamente o quanto você tem que pagar. Mas, em média, se paga entre 7% e 12%. É um valor menor que o que você paga hoje? Então, você está perdendo dinheiro. Não deixe dinheiro na mesa. Dinheiro esse que você pode usar para ampliar o seu patrimônio ou fazer o que você bem entender. Dentro do planejamento patrimonial, esses imóveis poderão ser alugados pela pessoa jurídica e ali taxados como imóveis que trazem benefício à empresa. Trazendo benefício à empresa, além do benefício fiscal, você tem o benefício financeiro de reaplicar o investimento e talvez até se livrar do imposto que você pague.
Esses pontos que eu estou passando de uma forma tão rápida, mas eu tenho certeza que algumas pessoas irão se identificar com eles. E é isto que eu preciso que você se identifique para que você deixe essa acomodação que está hoje e busque outros meios, seja para a economia, seja para o planejamento da transmissão dos bens dos seus filhos, ou ainda quando você tem um patrimônio que é gerido e administrado por várias pessoas. É necessário, neste momento, definir a gerência e a organização do patrimônio. Como é feito isto? É feito um procedimento chamado governança. A governança ela é utilizada tanto para se definir quem será o responsável por administrar determinados bens quando você não mais estiver aqui. Volto naquele exemplo inicial, quando a gente destina cada bem a cada um. Se você pretende não dividir desproporcionalmente os bens que você possui, então o que você fará? Você definirá a responsabilidade de administração dos bens diferentemente a cada filho. Exemplos como foi dado. Se você tem um filho que tem o conhecimento da parte econômica, como você poderá deixar ele fora da administração daquelas ações que você tanto cuidou? A ele é cabível a governança deste patrimônio, fazendo com que gere lucro e mais lucro e reparta os dividendos com os demais irmãos. Aquele filho que tem o tino do agronegócio, como você poderá deixá-lo fora da governança daquele patrimônio rural que você constituiu? A ele competirá a governança do agronegócio. E quando eu falo agronegócio, eu não falo de uma forma ampla. Eu falo do pequeno negócio, do pequeno agricultor também. É preciso definir a governança para que aqueles que herdarão o seu patrimônio tenham o controle e a propriedade de seguir dominando esse patrimônio e fazendo que ele dê lucros e dê frutos. É só assim que você conseguirá fazer com que todo o seu legado, construído por anos e anos, seja perpetuado em sua família. Eu espero que tenha entendido. Caso não entenda, manda um e-mail para mim ou me chame no WhatsApp. Vamos conversar sobre isto. É muito interessante esse tema e tem muito mais que isso. Tem as operações bancárias que poderão ser feitas com uma empresa com o seu patrimônio organizado. Tem os negócios bancários que são permissíveis com uma empresa organizada. Uma empresa organizada demonstra preocupação com as suas contas, com a sua forma de agir, com a sua licitude e com a sua legalidade. Tanto se vê departamentos de compliance em algumas empresas. Nada mais é do que ter uma empresa seguindo a lei. É isso que você terá, uma empresa que segue corretamente a lei. Me chama, vamos conversar.